Ok, estamos de volta com a segunda parte da aula Teorias do Currículo. Na primeira parte, lembra, nós vimos um pouquinho da história do currículo, nós vimos as teorias tradicionais do currículo, vimos as teorias críticas de currículo, e agora a gente está na parte final desse assunto e vamos discutir outras teorias. Sabe quais são? As teorias pós-críticas do currículo. Para discutir isso, olha só que coisa interessante, pós-crítica. Vai dar a ideia para a gente de quê? De que existe um movimento pós, né? E para falar dessas questões, a gente precisa discutir este movimento pós, que é o movimento pós-modernismo. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Lembra, modernismo. Modernismo foi uma época, um tempo que trouxe para a gente grandes crescimentos da ciência. Então, inaugurado por René Descartes, com toda a sua teoria, né, de abordagem do conhecimento, e que daí surgiram vários outros avanços nas áreas da ciência, que tem por característica a ideia da estruturação dos conhecimentos, da criação de categorias. Agora a gente fala de um outro movimento, que é o movimento pós-moderno. Esse movimento pós-moderno é o que faz para a gente, que traz para a gente o contexto dessas teorias pós-críticas que nós vamos discutir aqui, tá? Então, na realidade, é um movimento intelectual que proclama que estamos vivendo uma nova época histórica. E essa nova época é a pós-modernidade. Nós estamos vivendo um momento que vai para além do momento da modernidade. Então, não representa uma teoria coerente, unificada, mas um conjunto variado de perspectivas, abrangendo uma diversidade de campos políticos, estéticos e epistemológicos. Na ideia da pós-modernidade, nós trabalhamos com uma ideia de pluralidade de possibilidades. Não se trabalha com aquela visão mais fechada e mais determinista de alguns assuntos, mas se trabalha com uma possibilidade, uma pluralidade de possibilidades. Então, existe uma oposição, ou mesmo uma transição entre a modernidade, que se iniciou lá com a Renascença e foi consolidada com o Iluminismo, e a pós-modernidade, que foi iniciada em algum ponto na metade do século XX. Então, essa oposição traz para a gente uma diferença entre valores. Então, por exemplo, eu posso pegar os valores que estão colocados na ideia da modernidade e os valores que são colocados na ideia da pós-modernidade. Acho que eu vou usar a luzinha aqui. Se ela funcionasse, eu usaria. Porque funcionou. Não funciona muito bem, não. Então vai com o dedo mesmo, tá, gente? Vamos lá. Os valores da modernidade. A modernidade trabalha com uma ideia do absoluto, daquilo que é verdade, a verdade absoluta, daquilo que é ou não é. De categorias muito definidas, dualismo, tá? Sim ou não, pode, não pode, é certo ou errado. Essa é a ideia do absoluto. E os valores da pós-modernidade trabalham essa ideia com o relativo. É até certo ponto, não é. Pode até certo ponto, não pode. Essa ideia de relativizar as coisas é uma característica da pós-modernidade. Enquanto a modernidade trabalha com a unidade, único, a pós-modernidade vai trabalhar com a diversidade. Enquanto a modernidade trabalha com o objetivo, com aquilo que é concreto, com aquilo que é mensurável, com aquilo que é visível, a pós-modernidade vai trabalhar com aquilo que é subjetivo, com aquilo que passa por interpretações distintas. A modernidade trabalha com o esforço e a pós-modernidade trabalha com o prazer. A modernidade trabalha com a ideia do passado e do futuro, com essa trajetória do passado para o futuro, e a pós-modernidade trabalha com o presente, com aqui, com agora. A modernidade trabalha com a razão, a pós-modernidade com o sentimento, a modernidade com a ética e a pós-modernidade com a estética. Então, se a gente olhar esses valores, lógico que a gente poderia discutir muito mais coisas, a gente poderia ampliar muito mais essas discussões, mas o que eu quero mostrar aqui é que existe uma cisão importante no pensamento da modernidade e no pensamento da pós-modernidade, tá? Naquilo que é valorado para uns e naquilo que é valorado para outros, tá? Então, a pós-modernidade vai questionar os princípios, os pressupostos do pensamento social e político
político, estabelecidos e desenvolvidos a partir do iluminismo. Com isso, toda aquela perspectiva liberal está sendo colocada em xeque, ok? Ideias de razão, de ciência, de racionalidade, de progresso constante, elas estão intimamente ligadas ao tipo de sociedade que se desenvolveu nos séculos seguintes. A partir da ideia do iluminismo, toda essa ideia de ciência, de racionalidade, de progresso constante está relacionada a esses primeiros avanços das ideias iluministas, tá? Então, o que acontece? Essas ideias não estabeleceram uma sociedade perfeita. Aquela sociedade perfeita do sonho iluminista não se estabeleceu. Ela não existe até hoje. Portanto, o que a gente tem hoje é o pesadelo de uma sociedade que é totalitária, que é burocraticamente organizada. Essa é a crítica que os pós-modernos fazem ao período do modernismo, a toda a ideia do modernismo. Nem todo progresso significa coisa boa, positiva. Nem tudo eu posso entender como progresso. E os ideais nunca foram alcançados. A gente tem, então, essa sociedade, que é uma sociedade que está burocraticamente organizada e que é uma sociedade altamente totalitária, que não permite, não dá espaço às diferenças, que não reconhece os indivíduos na sua diversidade. Então, olha só que coisa interessante. Progresso não é algo necessariamente desejável ou benigno. Pensa no domínio da natureza, pensa nos avanços da ciência e pensa no que a gente vive hoje. Olha só, progresso, 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 mas se você for pensar em relação aos recursos naturais, as nossas questões de subsistência mesmo da espécie, elas estão altamente ameaçadas em nome de um progresso que faz com que todos os recursos da terra sejam extremamente utilizados, que traz poluição, que acaba com espécies, o que vai inclusive ameaçando a nossa vida na terra. Essa é uma das premissas e uma das discussões que o mundo pós-moderno traz para a gente. Discutir esse conceito de progresso. Que progresso é esse? Né? Que visão é essa que nos trouxe ao ponto em que nós estamos hoje? Então, existem ataques ao sujeito racional, livre, autônomo, centrado e soberano que estava presente lá na modernidade. Então, o sujeito moderno, ele é guiado unicamente pela sua razão. Ele está no centro da ação social e a sua consciência é o centro de suas próprias ações. O que acontece com esse sujeito? Ele não admite divisões ou contradições. Ele é um sujeito unitário. Ele é um sujeito único. E na perspectiva pós-moderna, isso muda completamente. Na perspectiva pós-moderna, o sujeito é fundamentalmente fragmentado e não é o centro das ações sociais. Então, essa é uma fala que a gente associa a Lacan. Lacan é um teórico da psicologia, trabalha com a ideia da psicanálise, ele é um teórico pós-Freud, obviamente, e ele vai trazendo essa ideia de que o sujeito ele é fundamentalmente fragmentado. E ele não é o centro das ações sociais. Então, ele, o indivíduo, ele não é o centro das ações sociais. Ele faz parte de uma coletividade. Ele faz parte, ele em si mesmo, tem várias facetas identitárias. Então, ele não pensa e ele não produz. Mas, na realidade, esse sujeito ele é pensado e ele é produzido. É dado a ele um estigma desde sempre, de que ele precisa ser assim, de que ele é assim, então ele é pensado por alguém e ele é produzido por um outro alguém. Ele é dirigido a partir do exterior, pelas estruturas, pelas instituições e pelo discurso. Então, ele é dirigido por alguém que fala alguma coisa de como ele tem que ser. Então, isso traz a esse sujeito uma característica de total fragmentação. Porque falam para ele como ele tem que ser num lugar, falam como tem que ser em outro, falam como tem que ser em outro e falam como tem que ser em outro. Então, a gente tem aqui, nessa ideia pós-moderna, uma valorização da mestiçagem, do hibridismo, de culturas e de estilo de vida. Mestiçagem e hibridismo está querendo dizer que você não é esse sujeito único, que você é um mix de outras possibilidades. Esse sujeito fragmentado é um sujeito híbrido, é um sujeito que em alguns momentos assume uma identidade, em outros momentos ele tem outra identidade, e essas múltiplas identidades não são uma condição patológica.
mas sim a condição social de todos os seres humanos, tá? Então, existe uma crítica aos padrões considerados rígidos da modernidade, e a gente tem essa ideia que eu pulei aqui, da mudança dos paradigmas. Então, mudar de paradigmas que antes eram tão estáveis para ideias hoje que são mais flutuantes, que não são tão rígidas como antigamente. Então, você tem um rompimento com uma lógica positivista, tecnocrática e racionalista. A ideia do positivismo aqui, ela não é de jeito nenhum bem aceita. Se trabalha totalmente com uma ideia dialética dentro dessas perspectivas. Há uma tentativa de dar voz aos subalternos, excluídos de um sistema que é totalizante e de um sistema que é padronizado. Ou seja, há uma superação daquelas que são consideradas verdades absolutas. O caminho, então, é de superação dessas ideias. Como é que isso ecoa na prática pedagógica? A gente tem uma primazia do discurso sobre a realidade explicada em sua concretude. A ideia do discurso, nas teorias pós-críticas, ela é muito importante, porque é o discurso quem dá vida e dá possibilidade às situações. As coisas existem no momento em que elas são nomeadas. As coisas existem no momento em que se fala sobre essas coisas. E, portanto, existe uma primazia do discurso sobre essa realidade. Explicar a sua realidade na sua concretude significa dar espaço para o discurso dessas próprias realidades. Então, a ideia do currículo é uma ideia de um currículo multiculturalista, de uma ideia do multiculturalismo que existe, que a gente já tem uma aula, inclusive, falando sobre essa questão do multiculturalismo na educação, que você tem que ver. Uma superação de verdades que são totalizantes e absolutas, uma democratização cultural, trabalhando com essa ideia das diversidades culturais. Então, não existe só um jeito de ser mulher, não existe só um jeito de ser criança, não existe só uma infância, não existe só um jeito de ser escola, e não existe só um jeito de ser professor. Trabalha-se com essa diversidade de possibilidades. Então, aquelas categorias, escola é isso, professor é isso, aluno é isso, mulher é isso, homem é isso, criança é isso. Essas categorias fechadas não entram na discussão pós-moderna, porque elas são fruto de um conhecimento da época do modernismo, ok? Então, a gente tem importantes implicações curriculares, pois as atuais noções de educação, de pedagogia, de currículo, têm suas bases na modernidade e nas ideias modernas. Nós estamos organizados nas ideias modernas. Então, obviamente que as ideias pós-modernas, elas têm um impacto muito grande nessas discussões quando a gente fala em educação, mas se a gente fosse mudar de palco e a gente não fosse falar especificamente de educação, em todas as outras áreas de conhecimento, ela também tem as questões pós-modernas têm um impacto muito grande. Existe uma incompatibilidade entre o currículo existente e o currículo pós-moderno. Então, o currículo que trabalha com verdades absolutas, que é um currículo fechado, que é um currículo determinista, ele está completamente incoerente com as teorias pós-modernas de currículo. Tá? Então, as teorias pós-críticas, dentro desse espírito do pós-modernismo, elas desconfiam profundamente dos impulsos emancipadores e libertadores da teoria crítica. Lembra que na teoria crítica a gente falava das questões da emancipação, da liberdade, daquela escola de resistência, daquela escola de libertação? Pois é. Por quê? Porque essas duas ideias, né, de impulsos emancipadores e libertadores da teoria crítica, que se fundamentam na vontade de domínio e controle da epistemologia moderna. Então, essas ideias ainda trazem essa ideia de um controle de uma epistemologia moderna. E as perspectivas pós-críticas, elas vão contra isso. Elas vão enfatizar a indeterminação e a incerteza do conhecimento. Aquilo que se sabe hoje e pode ser completamente modificável no dia seguinte. Os significados, eles são sempre culturalmente e socialmente produzidos, envoltos em relação de poder, sempre. Então, o que é significado para algum
não é necessariamente significado para o outro. E esses significados, eles são construídos dentro de uma relação de poder. Então, a música que você ouve hoje, ela tem significado para você e pode não ter significado para mim. Mas a construção desse significado, ela acontece dentro de uma relação que é uma relação de poder. Pensa, você liga o rádio hoje, a música que você escuta e que está lá, são todas as músicas que existem? Ou existe alguma seleção prévia? Como essa seleção prévia é feita? Tem uma relação de poder que implica nessas questões, tá? Então, existe sempre um questionamento de significados transcendentais. Por exemplo, aqueles significados que são ligados à religião, significados ligados à política, à ciência. Então, aquilo que é transcendental, aquilo que atravessa todos os tempos como uma verdade absoluta, está sempre sendo questionado. Isso gera muita polêmica, tá? Esse questionamento dessas questões gera muita polêmica. Então, existem polêmicas no que diz respeito às temáticas de gênero, às temáticas sobre a questão da sexualidade, às temáticas sobre religião em si, porque tudo aquilo que foi considerado um dia uma verdade absoluta é desconstruído, ou tem-se a intenção de desconstruir, questionar para reconstruir novos significados. Tá? Então, é sempre uma tentativa de buscar onde, quando, por quem foram inventados. Essa tentativa de você localizar é uma tentativa de você trabalhar com as ideias de ancoragem do conhecimento. Onde aquele conhecimento, onde aquele postulado, onde aquela ideia se ancora. Qual foi o contexto de produção? Quais as relações de poder existiam para que aquela ideia fosse constituída como verdade? Os principais representantes dessas ideias são Foucault. Possivelmente você conhece Foucault. Foucault vem falando, tem uma... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para você. Você que vai prestar o concurso da Secretaria de Estado de Educação da Paraíba 2017. Nós aqui do Lá Concurso, nós preparamos um super curso online. Um curso online com quase 100 videoaulas por apenas 10 parcelinhas de R$20, o melhor custo-benefício do mercado. E com a qualidade desse professor que você acabou de assistir, essa pequena aula aí, um trecho de uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade dos nossos professores aqui do Lá Concursos. Valeu, galera! Então, espero vocês. Já ia esquecendo, se você deseja esse material de apoio do professor dessa videoaula, clica aqui embaixo, nós temos um link que você pode fazer o download desse material gratuitamente no site do Lá Concursos. Bacana, pessoal? Então, eu espero vocês no nosso grande curso do Personal Coach, Lá Concurso, Secretaria de Estado de Educação da Paraíba, cargo de professor 2017. Forte abraço, eu espero vocês. Fui, tchau! Clique lá.